Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Bruno Clemente por aqui, eu espero que estejam todos bem. Pessoal, eu vou fazer uma conversa rápida com vocês, o objetivo do vídeo não é ser longo, tá certo? Mas independentemente disso é muito importante para que a gente converse um pouquinho, em especial, sobre ferramentas de inteligência artificial em pleno 2026. Eu estou fazendo esse vídeo, apesar de eu estar citando o ano, porque eu pretendo que esse vídeo fique de forma permanente nas disciplinas que eu leciono. Apesar de algumas coisas que eu estou falando, se você está assistindo isso em 2027, 28, 29, esse conteúdo pode ser que eventualmente mude, e aí eu eventualmente vou adaptando, vou tirando esse material e colocando novos, mas pelo menos por enquanto é o que a gente tem encontrado como padrão de mercado, é o que a gente tem encontrado no mercado de trabalho, e por isso eu acho muito importante a gente falar. Tá? Especificamente sobre a disciplina de experiência de design, experiência do usuário, UX design, a gente fala muito, em especial agora entrando nessa parte da disciplina relacionada ao uso de protótipos, né, de prototipação. A gente fala muito sobre o uso da inteligência artificial porque alguns alunos, e isso já é uma experiência, eu já estou com essa disciplina acredito que aproximadamente 5 para 6 anos. Né? Eu comecei a trabalhar com ela, na verdade foi início de 2021, então eu estou trabalhando com essa disciplina já faz um bocado de tempo. E uma coisa que é muito comum é que sempre tem um aluno ou alguns alunos que pesquisam na internet e encontram algum tipo de ferramenta que possibilita gerar protótipos inteiros por linha de código. No início, 21, 22, ainda não tinha esse tipo de tecnologia, mas depois elas começaram a surgir. Se você está usando isso em 2026, saiba que isso não é novidade. Dito isso, existe uma parte importante dessa conversa que eu quis deixar aqui na própria página do AVE para vocês, para que no futuro a gente converse a respeito e se lembre dessa conversa, tá bom? Hoje nós temos várias ferramentas que fazem isso, eu não vou citar nomes, acho que quem quiser depois eventualmente vai pesquisar, mas não é uma coisa difícil de eventualmente se encontrar, mas tem duas que são as mais famosas ou as mais utilizadas, tá? Uma delas, inclusive, de um desses grandes conglomerados, chamou a atenção, conversei bastante, inclusive, com alguns profissionais da área para trocar uma ideia e tudo mais. E o que acontece é o seguinte, hoje, pelo formato que nós temos das LLM e pelo formato que nós temos dessas ferramentas de IA e esse crescimento dessas ferramentas de IA em uso geral da nossa sociedade, nós temos ferramentas muito boas para fazer coisas gerais. E nós temos ferramentas que ainda são muito limitadas para fazer um acompanhamento de longo prazo ou para atender demandas específicas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é comum que o aluno receba ali como comando de uma atividade, usar, por exemplo, o Figma, que é a ferramenta oficial que a gente trabalha nessa disciplina, para que ele desenvolva isso e ao invés de fazer o protótipo no Figma, ele procura uma dessas ferramentas, ele gera um protótipo pronto, só com o texto de IA, e ele manda isso como envio da atividade, tá? Vamos lá, quais são os problemas? Por que eu, Bruno, hoje exijo que o aluno envie o projeto em modo de edição para o professor corrigir? Porque quando eu recebo esse arquivo em modo de edição, eu tenho acesso a toda a estrutura de elementos dentro do meu Figma, eu tenho acesso a toda a estrutura que você criou dos elementos que você colocou na sua atividade, e eu consigo fazer efetivamente uma correção de que o aluno fez e de que o aluno não fez. Quando eu recebo só o protótipo pronto, em modo de execução, eu consigo ver o protótipo, mas eu não consigo me assegurar que efetivamente foi o aluno quem fez o protótipo. Uma coisa, por exemplo, que eu já vi acontecer em disciplina anteriormente é o seguinte, o aluno entra na internet, ele pega um template pronto, ele cria uma cópia do template e ele me manda, e ele não percebe, inclusive, que o template está com o nome desenvolvido por e o nome de um outro desenvolvedor que não é ele, né? Isso, acreditem se quiser, são coisas que eu já visualizei. Por isso que eu exijo que o aluno mande o link do protótipo em modo de edição. É uma forma de eu atestar que o aluno efetivamente fez. Aí você vai me perguntar o seguinte, poxa Bruno, mas isso é uma coisa de professor acadêmico? Isso é uma coisa de uma deliberação sua? Você como professor que não quer que nós usemos ferramentas de IA? Não, eu tenho conversado com vocês, falamos na aula síncrona, falamos em outros momentos, que é o seguinte, eu não sou contra o uso de inteligência artificial. A inteligência artificial, inclusive, ela nem dá espaço para a gente ser a favor ou contra, ela só está aqui. Tá? E as empresas cada vez mais têm exigido que os alunos utilizem.
Tudo bem? Então, não é uma questão de se eu gosto, se eu não gosto, se eu concordo, se eu não concordo. Ela já é a realidade, ponto. Não tem espaço para discussão. Alguns colegas meus que estão no mercado de trabalho mencionam como hoje, cada vez mais, as empresas pagam por ferramentas de IA mais complexas e exigem que os desenvolvedores utilizem essa meta, essa cota, inclusive, de tickets nas ferramentas de IA que eles utilizam por conta de algum convênio com a empresa. Tá? Então, de novo, isso não é uma questão de opinião, isso é uma realidade. Mas por que eu gosto de pedir para o aluno fazer? Não vale a pena você fazer usando uma dessas outras ferramentas que você citou no início do vídeo? Não vale. Por quê? Porque nós não estamos no mercado de trabalho, nós estamos na sala de aula. E na sala de aula eu preciso ter certeza se você sabe fazer e não se você sabe copiar coisas que os outros fizeram. As inteligências artificiais hoje, o modelo que a gente encontra hoje no mercado, elas não são criadoras de absolutamente nada. Elas são recombinadoras no seu melhor. Elas pegam coisas que já estão disponíveis, elas recombinam e elas entregam. E, gente, o resultado é bom? Sim, o resultado é bom. Beleza? O resultado ele é sim interessante. Mas ele é um resultado bom porque ele copia pessoas que fizeram coisas boas. E isso talvez seja a parte mais importante. No momento onde todo mundo está usando IA e no momento onde o que a IA produz é validado pela própria IA e isso começa a ser utilizado como ficha de alimentação para os próximos prompts relacionados a esse mesmo tipo de demanda, todo mundo vai receber a mesma coisa. E a pessoa para quem vocês forem vender um sistema, elas não querem receber a mesma coisa que todo mundo está recebendo. Mas quanto mais a gente usa IA, mais genérica a IA acaba ficando. Tá certo? Então essa é a primeira coisa. Quando você usa essas ferramentas, você na verdade está pegando algo que atende a maioria. E algo que atende a maioria é usado pela maioria. Significa que todo mundo no mercado está entregando exatamente a mesma coisa. E isso chama a atenção do contratante. Até para notar que, esse cara usou IA, esse cara não está fazendo algo para mim. Em especial, o que eu estou falando aqui agora, em especial para quem pretende trabalhar como freelancer, para quem pretende trabalhar como pessoa jurídica. Na hora que você chega com uma proposta e o cara olha essa proposta e fala: legal, mas é igualzinho as últimas 6 que eu recebi, isso não pega bem para o desenvolvedor. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa estimular a criatividade de vocês. Eu tenho falado muito isso, eu falo muito isso nas disciplinas como um todo. É muito importante estimular a criatividade para que a gente não apenas faça o que está hoje consolidado no mercado, mas para que a gente crie o que amanhã vai ser consolidado no mercado. E para isso a gente precisa exercer a criatividade. Último ponto, para não deixar o vídeo comprido demais, é o seguinte: quando a gente eventualmente desenvolve esse tipo de ferramenta, desenvolve usando esse tipo de ferramenta, criar o primeiro modelo é muito fácil. Você cria um prompt, aí olha como é que começa a ficar um negócio autofágico. Você tem, normalmente você usa uma IA, para IA gerar um prompt para você usar em outra IA. Então você vai, por exemplo, no ChatGPT, no Perplexity, o que você utilizar. Você manda falar assim, eu quero criar um prompt para ser usado na ferramenta tal. E aí você pede para explicar exatamente o que você precisa. Aí a primeira IA te entrega um texto de prompt que você cola na segunda IA para ela te gerar o melhor resultado possível. Funciona? Funciona. Vai ficar um resultado bom? Vai ficar um resultado bom. Genérico, mas bom. Só que aí você olha no CA da atividade e o professor pediu alguma coisa um pouquinho diferente do que foi gerado. E talvez não aconteça na atividade. Talvez o que o professor pediu, levando em consideração que o professor não é um contratante do mercado de trabalho, ele não é uma empresa contratando você como pessoa jurídica, mas ele está tentando criar um exercício pedagógico que vai contemplar toda a sua turma, toda a sua sala de aula, tá certo? Existe essa questão importante para a gente pontuar também. E aí o que vai acontecer é o seguinte: às vezes o exercício pede por algo específico, e a IA ela te gerou algo bom, mas que não atende a esse critério específico. Aí você começa a usar o prompt para fazer edições. Quanto mais você faz edições, pior vai ficando o resultado. Por quê? Porque quando você começa a sair daquele senso comum do geral e você começa a resolver demandas específicas, talvez a especificidade do que está sendo pedido, o genérico não atende e talvez não tenha outras iguais no mercado. Ou seja, você precisa se diferenciar como profissional de não conseguir entregar apenas o que já está feito por alguém na internet e por consequência serviu como base para uma inteligência artificial. Então, de novo, por que eu peço para vocês fazerem à mão alguma coisa no Figma, sendo que existem ferramentas de IA que automatizam esse processo para você? Porque eu preciso ter certeza e segurança
de que eu estou criando e preparando profissionais que, se amanhã forem jogar o seu serviço no mercado de trabalho e forem questionados, ele vira e fala: não, você quer que altera? Não tem problema, ó, eu vou abrir aqui o URL rapidinho com você e eu vou fazer qual é o ajuste que você precisa. E aí você fala: eu quero que mude isso aqui de lugar, eu quero que troque isso aqui pra cá, eu quero que inverta isso pra isso, e troca a cor disso, e mexe esse outro negócio pra cá, eu não gostei desse modelo, vamos fazer um teste AB, eu quero ver um segundo modelo. E que você saiba fazer isso sem você perder mais tempo dando cabeçada no prompt do que efetivamente você gastaria mexendo isso manualmente. Tá? Eu vou sendo muito sincero com vocês, sendo muito transparente com vocês de por que isso é pedido hoje, por que isso é exigido hoje como critério da disciplina. Tá bom? Então eu espero que vocês reflitam sobre isso, eu espero que vocês pensem a respeito, eu espero que vocês se informem, procurem inclusive outros profissionais, procurem vídeos na internet, cuidado com gente que fala que a AI é maravilhosa e depois logo em seguida tenta te vender um curso de AI. Tá? Isso aí hoje em dia tem sido uma prática muito comum, mas dito isso, tem muita gente boa no mercado. Vamos ouvir o que essas pessoas estão falando, vamos ouvir o que essas pessoas estão pedindo, e o mais importante, sempre se reflita o seguinte: hoje essa ferramenta está disponível para mim de forma gratuita. Se essa ferramenta ficar paga amanhã, eu consigo me manter fazendo meu trabalho? Hoje, essa ferramenta ela é paga pela minha empresa e por isso eu desenvolvo. Se amanhã eu for demitido dessa empresa ou eu resolver transferir para uma outra e essa outra ferramenta não usar essa mesma ferramenta, será que eu consigo me manter dentro dela? Será que eu consigo manter a minha produtividade? A gente tem que tomar cuidado entre não confundir a IA faz o meu trabalho por mim versus a IA me apoia em fazer o meu trabalho. E se eventualmente a gente depende demais da inteligência artificial, se amanhã essa inteligência não estiver disponível, a gente tem problema, inclusive, para fazer o nosso trabalho primário. Tá? Então, nesse sentido que eu gostaria de pedir para vocês refletirem, para vocês pesquisarem. Tá? Então, de novo, não estou falando que vocês não devem usar ferramentas de IA. Talvez para gerar um protótipo inicial, para dar uma ideia, para dar um modelo, para fazer uma referência. Talvez você vai começar uma reunião com o cliente daqui a 1 hora, você não tem tempo para desenvolver seu protótipo inteiro de uma coisa que vocês conversaram na semana passada, mas eu quero levar alguma coisa mais ou menos pronta para a pessoa ver. Ela tem seu mérito, eu não estou dizendo que não. Mas dito isso, será que você consegue, com uma plataforma de IA dessas hoje, manter o protótipo ao longo de um projeto de 2 anos? Provavelmente não, porque como um projeto é mais longo, à medida que você for fazendo alterações sucessivas no modelo genérico, ao ponto dele virar específico para a demanda da sua empresa ou do software que você desenvolve de forma autônoma, né, ou como PJ, cada vez mais ele vai ter mais dificuldade de entender contexto, mais dificuldade de entender as nuances do seu negócio, e aí cada vez que você tiver que fazer alterações que são proporcionalmente pequenas, mais vai demorar para você conseguir chegar no resultado que você precisa. E a última coisa que você precisa hoje no mercado de trabalho é ir com uma reunião, falar que você está usando uma ferramenta de IA e depois ficar brigando com o cliente ali olhando para você. Não, pera aí, eu já vou trocar esse negócio aqui, é só um minuto, ó. E você vai fazendo um prompt, ele faz outra coisa, e tenta fazer um prompt, ele faz outra coisa, e ele nunca efetivamente entrega aquilo que você precisa, e o teu cliente ali do outro lado do Google Meet, ou até com você na sala de aula, esperando aquele resultado. Então por isso que é importante desenvolver a autonomia de vocês no uso dessas ferramentas. Tá certo? Pessoal, é isso. Peço desculpas, acabou ficando um pouquinho mais extenso do que eu imaginei. Eu queria fechar na casa dos 9, fui até 13, mas a gente fecha com isso, tá certo? Boa reflexão, bons estudos e a gente vai conversando. Qualquer coisa, fiquem à vontade para entrar em contato, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, até mais, pessoal.